Pessoal, então a gente estava conversando aí na semana passada sobre compressores, né? E falando a respeito da classificação deles, como que eles se organizam, né, quanto ao fluxo e quanto à configuração. E aí nós falamos a respeito dos compressores de diafragma, falamos um pouquinho sobre os compressores de pistão, palheta, falamos sobre os compressores de parafuso e os de fluxo radial e axial. Bom, agora, turma, nós vamos começar a falar mais precisamente dos tipos de compressores que eu tenho, né? E não sei se vocês lembram lá, quando a gente falou de máquinas de fluxo e deslocamento, os compressores, eles vão ter um raciocínio muito semelhante em algumas características. E a primeira delas é eu chamar aqueles compressores de deslocamento positivo. O que é um compressor de deslocamento positivo, pessoal? É aquele compressor que ele vai admitir uma determinada quantidade de fluido ou de ar, vamos chamar de ar, ele vai admitir uma determinada quantidade de ar, vai comprimir esse ar e vai enviar esse ar já comprimido através de uma válvula de saída, uma válvula de descarga. Então, ele vai funcionar com um ciclo de admissão, compressão, descarga. Admissão, compressão e descarga. Sendo que esse ciclo, turma, ele vai ocorrer em espaços confinados ou como que eu posso falar? Espaços delimitados. Então, ele vai ter um determinado volume por ciclo que ele admite, comprime e faz a descarga. Por conta disso, né, e por conta da característica fundamental dele de trabalhar com redução de volume de ar, ele é chamado de compressor de deslocamento positivo. Certo? Então, como eu comentei com vocês, ele funciona muito semelhante a um motor 4 tempos, por exemplo. Porém, ele não tem a fase da combustão. Então, se a gente parar para pensar, esse tipo de compressor, os mais comuns da gente encontrar são os compressores de pistão ou os compressores de parafuso. O compressor de pistão, eu imagino que a maioria de vocês já viu, certo? Que é aquele compressor que costumeiramente a gente vê aí utilizado em várias aplicações diferentes. E o compressor de parafuso, ele também é muito comum no meio industrial, mas quem não vivencia o meio industrial no dia a dia, muito provavelmente não viu. Nunca viu um compressor desse, ou não se deu conta que aquele compressor, ele era um compressor de parafuso. Beleza? Bom, turma. Então, basicamente, eu tenho essa configuração de um compressor de êmbolo, também chamado popular mais comum de compressor de pistão ou compressor alternativo. Então, vocês estão vendo aí nesse... Vocês estão conseguindo ver a animação? Ela está funcionando para vocês? Sim, tá sim. Beleza? Então, turma, o que eu tenho basicamente? Eu tenho a sucção ou a admissão pela válvula de admissão. Eu tenho a compressão de um determinado volume, então vai ter um instante que as duas válvulas estão fechadas, e depois eu tenho a descarga pela válvula de descarga, certo? Onde que o ar ele vai ser enviado para o sistema. Então, turma, isso é importante, por quê? Porque nesse tipo de compressor, eu tenho uma forma que é muito característica para nós. E eu tenho uma limitação, então, daquele espaço num determinado momento e a consequente descarga sucessiva desse determinado volume de ar. Bom, nesse ponto, beleza. Só que eu tenho variações desse tipo de compressor. Então, posso ter um compressor, por exemplo, de um pistão
e esse, obrigatoriamente, ele vai ser de ação simples. Ou posso ter um compressor de 2 ou mais pistões, que vai ser chamado de múltiplas ações ou de ação dupla. Então, vamos lá. Se eu tiver um pistão só, significa que eu só tenho um pistão fazendo um trabalho dentro desse compressor, e a compressão dele vai se dar de uma forma única. Se eu tenho um compressor de vários pistões, aí nós vamos enxergar um pouquinho como que essa compressão dele pode ser realizada. Bom, antes disso, turma, aqui eu tenho um cabeçote, ou que a gente chama de elemento compressor. Então, de fato, quando a gente vê esse cara aqui, ó, que a gente costumeiramente chama de compressor, na verdade, o compressor, propriamente dito, é somente isso aqui. Tá? Então, o nome correto que a gente chama, tecnicamente correto, é de elemento compressor, que é esse cara aqui. Esse aqui é o motor que aciona o elemento compressor. E esse cara aqui embaixo é o vaso de pressão. É um reservatório de ar comprimido. Certo? Então, a gente tem o costume de chamar esse conjunto todo de compressor, quando, na verdade, o compressor, propriamente dito, é somente essa parte aqui de cima. E aqui vocês percebam uma visão em corte, né? Eu tenho 3 cilindros, todos eles ligados a um virabrequim. Beleza? Inclusive, com as válvulas de admissão e descarga. Então, de novo, conjunto biela, pistão, cilindro, tem a camisa, tem os anéis raspadores, tem que ter um sistema de lubrificação, né? Eu tenho um cárter aqui que fica um óleo lubrificante, inclusive aqui, ó, a gente consegue ver o visor de óleo. Então, é muito semelhante a um motor de combustão interna que a gente está, às vezes, mais associado. Ele só não faz, de fato, a combustão, né? Então, turma, um compressor de simples efeito, ele também é chamado de compressor de um estágio. E esse compressor de um estágio, ele é importante, por quê? Porque ele vai fazer a compressão em somente um estágio. Ele faz uma compressão por vez. Por isso é chamado de compressor de um estágio. Porém, ele pode ser de simples efeito, ou também ele pode ser de duplo efeito. Nossa, mas aí eu não entendi. Bom, basicamente, ele vai comprimir o ar até a pressão final de utilização numa etapa só. Certo? Ele vai comprimir numa etapa só até a utilização final do compressor. Né? Então, a pressão de saída do cilindro já é a própria pressão de utilização do compressor. Então, ele vai comprimir de uma vez só tudo que ele consegue. Certo? Então, são compressores que vão ser utilizados para até 700 kPa de pressão de saída. Em alguns casos, pode acontecer de serem utilizados para pressões acima de 700 kPa, apesar de não ser tão comuns. E aí a gente parte para o próximo tipo de compressor de um estágio. Né? Então, quando a gente quer fazer compressões em valores mais altos de pressão de saída, a gente vai partir para compressores de duplo, triplo, 4 estágios. Justamente para eu garantir que eu consigo fazer um aumento de pressão gradativa e com mais eficiência do que eu precisar de um pistão muito grande para fazer uma compressão em uma etapa só. Então, um compressor de um estágio, ele pode ser de simples efeito
ou de duplo efeito. Ou seja, gente, esse cara aqui é um compressor de um estágio com apenas um cilindro, filtro de admissão. Esse cara aqui é um compressor de um estágio, duplo efeito. Por quê? Porque ele comprime em 2 cilindros. Porém, esse cilindro faz uma compressão e esse cilindro faz uma compressão. A saída de ambos é na pressão de trabalho do compressor. Entendido isso? Tiago, nesse de 2 estágios aí... Não, um estágio, 2 cilindros. De um estágio, 2 cilindros, os pistões e os cilindros são do mesmo tamanho? Pode ser que sim, geralmente sim, tá, o Gabriel? Geralmente Porque sim. tem uns que tem o pistão diferente, um menor que o outro, né? Isso. Esses não são de um estágio. Ah, tá. Essa era a minha dúvida. Então tá bom. Entendeu? Já vou falar deles já já. Os compressores de um estágio, enquanto esse cara, por exemplo, aqui, ó, está comprimindo, esse aqui está fazendo a descarga. Quando esse comprime, esse descarga. Então, eles vão trabalhar quase que alternadamente, mas tanto esse quanto esse, a descarga deles vai para dentro do reservatório, para o vaso de pressão. Beleza? Então, ambos são de um estágio de compressão, porém esse de simples efeito, um cilindro, esse de duplo efeito, porque ele tem 2 cilindros. Tiago, Agora, oi. você falou que nesse de simples, só um cilindro de simples efeito, a pressão do pistão é igual. A pressão que o pistão faz é igual a quando ele sai. E no de 2 cilindros, não? Também, mesma coisa. É a mesma Esse coisa. cara, a pressão de saída dele é a mesma pressão de saída desse, que é a mesma pressão de trabalho do compressor. Beleza? Beleza, era isso que era a minha dúvida. Então, ó, esse cara para esse, pode ser que eles trabalhem na mesma pressão. Qual que vai ser a vantagem desse aqui em relação a esse? Do de duplo efeito em relação de simples efeito. Quem me responde essa daí? Economia de energia? Pode até ser que sim, mas a principal diferença, ô Mártios, é que para uma mesma pressão, esse cara aqui, ó, ele vai conseguir uma vazão maior do que esse aqui. Porque esse aqui, ó, eu estou tendo 2 cilindros trabalhando para sempre estar mantendo o fluxo de ar comprimido. Esse aqui eu só tenho um trabalhando. Então, para eu conseguir uma vazão igual a desse aqui, esse aqui eu preciso de um cilindro maior. Consequentemente, ele vai trabalhar com maior volume de ar por vez. Certo? E aí ele vai gastar mais energia, vai gerar mais calor, vai precisar ser mais refrigerado e tudo mais. Sem falar no tamanho dele. Né? Esse cara aqui, ele vai ser mais compacto. Pelo fato de eu ter 2 cilindros trabalhando simultaneamente. Esse aqui eu só tenho um. Tranquilo? Beleza, gente? Tranquilo? Bom, então, pode ser uma simbologia
de um compressor de um estágio. Com quantos cilindros aí, moçada? Pelo que dá para ver, é 2. 2 cilindros. Beleza? Agora, existem compressores que são chamados de 2 estágios. Bom, aqueles compressores de 2 estágios são aqueles que não vão ter a saída de todos os cilindros na pressão de trabalho do compressor. Geralmente eu tenho um cilindro inicial que vai comprimir até uma determinada faixa. Esse cilindro ele vai descarregar na admissão do segundo. Então, o primeiro cilindro admite do ambiente, comprime, descarrega na admissão do segundo cilindro. Esse segundo cilindro, aí sim ele descarrega para a linha ou para o vaso. Então, existem 2 cilindros trabalhando simultaneamente, porém, um possui pressão de saída maior do que a do segundo. Um faz um primeiro estágio de compressão até uma determinada pressão, joga dentro do segundo, o segundo pega essa pressão que já está mais elevada e eleva até um nível mais alto. Beleza? Então, turma, é um compressor, é um tipo de compressor chamado de 2 estágios ou biestágio, que ele consegue níveis de pressão de saída maiores do que um de simples estágio. Ou pode até conseguir pressões semelhantes, porém, eles são mais compactos. Também acabam que gastam menos energia, porque os cilindros deles são muito menores do que se eu tivesse um estágio só. Então, eu ganho em eficiência do processo de compressão do ar. E é importante que, entre o ar sair do primeiro estágio e ir para o segundo, eu tenha um resfriamento desse ar. Pessoal, ar ou qualquer gás em menor temperatura, o que ele é? Mais concentrado ou menos concentrado? Mais concentrado. Mais concentrado. Logo, eu ganho em eficiência também na qualidade desse ar comprimido. Então, esses são 2 exemplos, por exemplo, de compressores de 2 estágios com 2 cilindros. Qual que é a diferença para aquele de 1 estágio e 2 cilindros? Como que eu consigo diferenciar? Aqui eu tô vendo que um dos pistões aqui, ele não tem o filtro, né? Porque a admissão é feita só por um deles, né? Boa, Vinícius. É exatamente isso. Naquele compressor, moçada, aqui, ó, eu tenho 2 filtros de ar na admissão. Ou seja, tanto esse cilindro quanto esse cilindro aspiram ar atmosférico. Nesse cara aqui, somente esse cilindro aspira ar atmosférico. Então, eu só tenho um filtro de ar. Esse aqui não. Esse cara aqui, a admissão dele é a saída desse aqui, ó. Então, esse cara faz o primeiro estágio de compressão, opa, joga dentro desse aqui. Esse aqui faz um segundo estágio de compressão e joga para o reservatório. Então, eu consigo ganhar eficiência e, ainda por cima, trabalhar em pressões de saída mais elevadas, em compressores de 2 estágios do que em compressor de 1 estágio só. Lembra lá quando a gente estava falando de bomba centrífuga, que é uma bomba voltada para vazão e não pressão? O que eu fazia quando eu precisava ganhar em pressão de saída de uma bomba centrífuga? Eu não montava uma bomba de vários estágios, não existe essa possibilidade de bombas centrífugas de múltiplos estágios. Um rotor joga dentro do outro sucessivamente até na descarga da bomba ou no recalque da bomba. Aqui é a mesma coisa. Só que aqui nós estamos falando de ar e não de fluido líquido.
Tranquilo, moçada? Entendido isso aqui? Tranquilo, Thiago. Beleza. Agora, eu posso ter compressor de múltiplos estágios ou policilíndricos. É como se eu tivesse, turma, vários estágios de compressão. Como se eu tivesse, não. Eu tenho vários estágios de compressão, aonde eu só tenho uma admissão atmosférica e uma descarga de uso, ou seja, joga para dentro do reservatório. No meio do caminho é um pistão jogando dentro do outro. Certo? Então, a admissão do primeiro pistão é atmosférica. Ele faz o primeiro estágio de compressão. Ele vai descarregar na admissão do segundo pistão. O segundo, mesma coisa, faz mais um estágio de compressão, eleva mais um pouco a pressão daquele ar que foi admitido e faz a descarga no terceiro pistão e daí por diante até o último, que é onde ele vai jogar para dentro do reservatório. Certo? Então, a vantagem desse tipo de compressor é ganhar ainda mais em eficiência e também conseguir pressões de saída mais elevadas. Certo? E além dessa característica, turma, também entra a questão de resfriamento entre etapas de compressão. Então, eu trabalho com ar um pouco mais frio, ao mesmo tempo, ele está mais concentrado e está mais eficiente. Então, a troca térmica dele é melhor. E também é melhor a troca térmica do compressor com o sistema de resfriamento dele. Tiago, Oi. quanto mais estágio, maior é a pressão na saída. Exatamente. Quanto mais estágios eu tenho, mais pressão de saída eu consigo. Agora, por que eu não coloco, então, estágios infinitamente? Primeiro, peso, né? Senão eu vou ter muito elemento se movimentando e tudo mais. Segundo ponto, perda mecânica. E às vezes também não vai ter tanta vazão, né, Thiago? E às vezes eu não consigo uma vazão. Eu aumentando, chega num ponto que eu tenho um pouco incremento de vazão para o grande gasto energético que eu passo a ter. Então, turma, exemplos aí de compressores. 3 estágios, aliás, 2 estágios e 3 cilindros. Então, esse cara admite e joga dentro desse. Esse aqui, por exemplo, ó, todos esses 3 fazem admissão, joga dentro desse e depois dentro desse. Como que eu sei que esse aqui é o último? Que ele é o menor. Exatamente. Pessoal, quando vocês olharem um compressor assim, ó, sempre o primeiro estágio de compressão é o maior cilindro. Claro que aqui a gente vê pela presença do filtro de ar, né? Mas, independente disso, sempre o primeiro estágio de compressão ele é um cilindro maior. Então, o último estágio de compressão é sempre o menor cilindro do compressor. Visivelmente, por exemplo, esse aqui ó, é menor do que esses 3. Pode acontecer compressores, turma, de 7 estágios, 5 estágios. Esses caras aqui, eles têm 3 estágios. Ó, esse tem 2 estágios de compressão, 3 cilindros. Esses caras aqui, esse aqui, por exemplo, ele tem 3 estágios de compressão e 5 cilindros. Ô, Tranquilo? Thiago, Oi. tira uma dúvida. No caso, ficou um compressor com
muitos estágios, é necessária a demanda do intercooler para resfriar o ar dentro do sistema ou não? Vinícius, geralmente o resfriamento é feito por fluxo de ar. Tá vendo que todos esses cilindros aqui, ó, depois da sequência nós vamos falar sobre sistemas de resfriamento de compressores. Mas dá uma olhada nesse aqui. Tá vendo que todos eles são aletados aqui, ó? Sim. Ou seja, para que serve a aleta, gente? Vocês fizeram lá em... Eu sempre esqueço Dissipação de calor. Dissipação de calor. Então, nesse caso desses compressores de pistão, o mais comum de acontecer é um resfriamento ou um sistema de resfriamento por troca térmica com ar. Uma coisa que vocês vão notar, lá do lado de lá, ó, lá do lado de lá, o que eu tenho? A polia, né? Não é a polia movida? Ligada aqui na polia do motor? Isso. Essa polia, percebam para vocês verem, ela é em formato de... Ela é uma hélice. Ela é uma hélice. Ou seja, além dela servir para tocar o compressor, né? Ela é a polia motora, ó, polia movida, desculpa. Ela tem desenho de forma a forçar o fluxo de ar passar pelas aletas aqui dos cilindros. Então, é uma troca térmica, é um arrefecimento por ar. Beleza? Beleza. Outro detalhe, estão vendo aqui, ó, nesse compressor aqui, por exemplo, ó. Isso aqui, turma, é a tubulação que liga um cilindro ao outro, que também está em formato de caracol aqui, ó. Ou seja, o ar está sendo resfriado. Ao passar por essa tubulação, ele demora mais um pouco a passar, a chegar no próximo cilindro, e o ar que está sendo puxado pela hélice, né? Pela hélice, pela polia que tem um desenho de hélice, ele retira calor desse ar também. Então, ele é resfriado nas aletas, mas as aletas é muito voltada para o funcionamento dos cilindros, e ele é resfriado nessa tubulação aqui. Percebam que daqui eu tenho a mesma coisa. Inclusive, gente, compressores dessa marca Wayne, excelentes, tá? Excelentes. De manutenção mais cara, mas excelentes compressores. A gente vê muito compressor que a Perini vê muito, Schultz vê muito, Motomil menos, tá? Mas Schultz, que a Perini e o Wayne é um pouco mais raro, mas é excelente se trabalhar com compressores desse fabricante aqui. E essa aqui, gente, quantos estágios de compressão? Esse aí é com 6 cilindros de admissão e 4 de compressão, né, Thiago? Então, Vamos lá, ó. 2 estágios. Eu tenho admissão aqui, aqui e aqui, certo? Então, esses três aqui fazem um estágio só, fazem um primeiro estágio. Depois eles jogam para dentro esse cara, que é o segundo estágio, e esse é o terceiro. Ou seja, é um compressor de quantos estágios de compressão? 3. Mas com quantos cilindros? 5 desse elemento, 5 desse elemento.
Turma, então esse Aí, cara no aí, caso, Thiago, de um lado tem 3 estágios e do outro também 3. Mas eles também 3. trabalham junto e aí Eles fica sendo trabalham só os juntos. 3, então. Isso. A saída desse, Marcos, boa pergunta. A saída Eu desse pensei que era não 6, joga porque tem dentro da 3 de um saída. lado e 3 do outro. Não, não. Esse cara, a descarga final dele, né, nesse cilindro aqui, não é para dentro desse cara aqui. É para dentro do reservatório. Então eu tenho 3 estágios daqui e 3 de cá. Porém, nesse caso, eu não somo os estágios. A pressão de saída desse cara aqui é a mesma pressão de saída desse cara aqui. Certo? Então, de 3 estágios, quantos cilindros? 10, né? 5 de cá e 5 de cá. Grave isso? Sim ou não, gente? Sim. Beleza. Turma, tocados por um motor elétrico só. Então, tanto esse elemento compressor de cá quanto esse elemento compressor de cá, ambos são tocados somente por esse motor elétrico aqui. Compressor, que é perine. Aqui, ó, para vocês terem uma ideia, a pressão de saída dele é para 12 kgf por centímetro quadrado. Pressão máxima de trabalho dele. Então, é alta pressão. A gente, em relação a ar comprimido, é uma alta pressão de saída. Ar comprimido industrial, nós estamos falando de 6 a 8 kgf por centímetro quadrado. O cara aqui tem uma pressão de saída de 12. Então, é parrudo. Então, passar um videozinho aqui para vocês que mostra um pouquinho como que esse ar está sendo comprimido. Então, aí nós temos o quê? Admissão, né? É sem som mesmo, tá, gente? Vou deixar sem som para eu ir comentando aqui. Então, fez a compressão, as duas válvulas estão fechadas, descarregou. Pessoal, e esse compressor, hein? Quantos estágios? Isso é de 2. 2 estágios e 2 cilindros, beleza? Percebam que esse admite da atmosfera, a descarga dele, a compressão do seguinte. E esse cara aqui, a descarga dele vai para dentro do vaso. Então, esse é um funcionamento de um compressor aí de 2 estágios e 2 cilindros. Então, turma, a pressão da linha que a gente fala é a pressão de saída desse compressor, desse cilindro, tá? Esse cara aqui é quem de fato vai comandar a pressão no vaso e a pressão na linha. Agora, ele precisa desse cara aqui para fazer o primeiro estágio de compressão. Ele não comprime de 0 até o que está sendo utilizado. Ele vai comprimir de um nível já mais alto até um segundo nível de uso. E aí, turma, nós temos outro tipo muito comum de compressor de deslocamento positivo, que são os compressores de parafuso. O compressor de parafuso,
ele é um compressor que ele vai ser formado basicamente por um conjunto de 2 fusos, e esses fusos vão trabalhar intercalados entre si, formando uma cavidade de compressão na interação entre esses 2 fusos, né? Eles têm grande vantagem porque eu consigo uma alta vazão de saída e consigo uma alta pressão de saída com baixo gasto energético e muita eficiência. E tem uma característica extremamente importante nesse tipo de compressor. Eles são extremamente silenciosos, principalmente quando comparado a compressores de pistão. Todo mundo já passou do lado de um compressor de pistão, sabe que eles são ruidosos, correto? Você pode comprar um compressor pequeno de pistão hoje. Se você ligar aí dentro da sala, você sabe que ele está ligado. Um compressor de parafuso, não. Ele é extremamente silencioso. Então, basicamente, ele vai ser composto de um elemento compressor, onde eu tenho lá dentro o engrenamento entre os 2 fusos. Então, turma, eles vão rodar em sentidos inversos. Tem a entrada de ar, a saída de ar. Eles são geralmente tocados por um motor elétrico. E esse eixo, ele obrigatoriamente tem que ser engrenado a esse outro eixo. Esse fuso engrenado a esse outro fuso. Tá? Então, essa parte aqui, ó, a gente chama de caixa de transferência. Então, o motor é acoplado aqui. Aqui eu tenho uma transmissão desse cara para esse cara, porque eles obrigatoriamente têm que trabalhar sincronizados. Eu já tive problema no compressor, por exemplo, que ele deu um determinado tranco lá e a gente estava em garantia e a gente acabou que não abriu. O próprio fabricante ressarciu a gente. Mas muito provavelmente ele deu problema nesse engrenamento aqui, ó. Então ele deve ter pulado algum dente ou quebrado algum dente dessa engrenagem, enfim, e ele perdeu o sincronismo. Quando ele perdeu o sincronismo, ele batia um fuso no outro. Então ele fazia um barulho extremamente alto e complicado. Como estava em garantia, as manutenções todas feitas, por isso que eu falo muito para vocês lá em manutenção, questão de documentação, questão de referenciamento, cuidar em garantia, seguir planos de manutenção, principalmente se ele for dependendo de equipamento mais complexo, se for elaborado pelo fabricante, tudo mais. O fabricante foi, analisou, viu que a gente tinha feito todo o procedimento correto e eles trocaram o elemento compressor, que é esse conjunto inteiro aqui, trocaram por um novo. O elemento compressor, gente, novo que eles mandaram para a gente, na época, isso há 6 anos atrás, 6, 7 anos, não, 5, 6 anos atrás, e na época ele custou R$28 mil. Só o elemento compressor, tá? Então, muito provavelmente ele deu problema nesse engrenamento aqui. Aí ele saiu do sincronismo. Então, a animação não está querendo funcionar. Não, agora funcionou. Então, está aí um exemplo. Só representando para vocês. Então, aqui eu tenho a entrada de ar, né? Eu tenho a admissão de ar. Esse ar ele vai sendo confinado no espaçamento entre esses fusos e ele vai sofrendo a compressão até ser descarregado. Claro, é um equipamento, gente, mais complexo, mais minucioso, de manutenção mais cara, de mão de obra mais cara para se dar manutenção nesse tipo de equipamento, porém, de muito mais eficiência, de menor gasto energético, de trabalho em pressões mais elevadas. Você tem você tem uma vantagem enorme, que é qualidade do ar que é produzido por esse tipo de compressor e ruído. É um compressor extremamente silencioso, principalmente se comparado a um compressor de pistão.
Tranquilo? Já viram desse? Ô, Thiago, Oi. em quais empresas é mais comum esses compressores aí? Indústria. Indústria em geral, no Indústria é caso. muito comum, Hum. porque são compressores mais eficientes. Então, onde se tem uma demanda muito grande de ar comprimido, e principalmente pela qualidade do ar produzido, é muito comum se utilizar compressor de parafuso. Só que eles são muito mais caros. Um compressor de pistão, por exemplo, você vai comprar, tem compressor de pistão com boa vazão, aí você vai comprar por 4, 5, 6 mil reais. Um cara desse aí custa 40, 50. Ô, Thiago, você falando aí do Oi, valor, lá para a indústria onde eu trabalho, eles compraram um compressor de parafuso, foi 150 mil. Só 150 um conto, né? compressor. Uhum. Qual que é o tamanho dele, ô Hassan, você sabe? Não sei especificação. Depois você olha e conta para nós, por favor. Beleza. Pessoal, lá por exemplo, no laboratório de processos de fabricação, para tocar todas aquelas máquinas lá, né? Torno, principalmente o CNC, é, 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 a, o centro de usinagem e tudo mais, é extremamente rigoroso quanto à qualidade do ar. Se eu montar um compressor de parafuso, aí eu tenho que pôr um baita sistema de tratamento do ar, porque senão eu estouro o equipamento inteiro, a parte pneumática dele. Então lá nós temos um compressor de parafuso, se não me engano, um GA20 da Atlas, não sei se é GA20 ou GA15, mas eu acho que é o 20, que ele trabalha com muita folga, mas eu tenho um ar de muita qualidade sendo fornecido. E mesmo assim, eu ainda posso ter problema com a questão da qualidade do ar, se ele não for bem tratado. Então aqui são dois exemplos, só para você ter uma ideia, esses compressores eles já são muito fechados. Esse cara aqui é um GA30, não tem aqui, mas é um GA30, esse aqui, que não tem reservatório de ar, tá? Então o compressor está aqui dentro. Geralmente o elemento compressor fica na parte de baixo. Aqui eu tenho admissão, e passa por um radiador, então esse ar ele é resfriado ainda por cima, antes de ser admitido. Né? Eu tenho um ventilador aqui que ele joga para dentro do elemento compressor. E aqui na parte traseira, geralmente eu tenho um secador integrado. Então é um cara que ele resfria o ar, comprime e já seca. Esse cara aqui, ele tem as mesmas funcionalidades desde cá, só que esse aqui, por exemplo, é um GA30, os dois da Atlas. Esse aqui é muito semelhante ao que nós temos aí no Unipan. Então, ele é um GA15, que ele tem o reservatório de ar comprimido integrado nele. Esse aqui não tem. Esse aqui eu tenho que montar ele separado depois da saída. Beleza? Então, são duas configurações diferentes de compressor de parafuso. Aqui um videozinho só para mostrar para vocês também a respeito do funcionamento dele. Então, ele vai mostrar para vocês aí uma vista explodida, com os elementos todos que a gente já falou. Esse é o elemento compressor que a gente fala. Lubrificado com óleo, tá? Extremamente importante a lubrificação desses caras. Então, eu tenho a carcaça, os dois fusos estão lá dentro. Então, tá lá os dois fusos, que de fato são quem vai fazer a compressão desse ar, né? Eles giram em sentidos inversos e eles obrigatoriamente, turma, tem que estar sincronizados, porque senão dá muito problema. Admissão de ar, um ar mais frio, claro. O ar vai sendo confinado, turma, nas câmaras aqui de compressão, como eu comentei com vocês, até o ponto aqui de descarga, que ele está numa temperatura mais alta. Esse aí é o supercharge, né? Não tinha falado na última aula. O supercharger é um compressor de parafuso, né?
Então, tá aí o funcionamento de um cara desse. Beleza, turma? Dúvidas? Tranquilo, Thiago. Quem já viu um desse aí trabalhando?